Olá, hoje a gente vai mergulhar num dos fenômenos humanos mais, assim, misteriosos que existem. E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar o trabalho do Dr. Nubor Orlando Facuri. Ele é um neurologista que, olha, propôs um jeito totalmente novo de investigar esse assunto. Então vamos direto ao ponto. Aquela pergunta que deixa médicos, religiosos, cientistas, todo mundo de cabelo em pé há séculos. O que acontece de verdade quando uma pessoa diz que está vendo ou ouvindo coisas que mais ninguém consegue perceber? Pensa só nessa situação. É um resumo de casos reais, tá? Como os que o Dr. Facura estudou. Uma jovem, do nada, começa a ter visões. O comportamento dela muda completamente. E qual é a primeira resposta da medicina tradicional? Diagnóstico, surto psicótico. Mas e se tiver um outro ângulo para olhar isso? Pois é bem aí que a coisa começa a ficar complexa. A gente está pisando num terreno onde a ciência da mente e as experiências espirituais se trombam, sabe? Um lugar que historicamente é cheio de polêmica e de confusão. É que sempre foi assim, né? De um lado você tem a fé, a crença religiosa, do outro a patologia, a doença. O que o Dr. Facuri argumenta é que essa divisão em dois extremos levou a gente para um beco sem saída. A gente fica preso tentando provar ou desprovar a causa e acaba esquecendo de investigar o fenômeno em si. E foi exatamente esse impasse que esse neurologista decidiu encarar de frente. Em vez de ficar naquela pergunta de sempre, isso é real ou não é, a abordagem dele vira o jogo. A pergunta passa a ser outra, uma pergunta muito mais clínica. O que está acontecendo com esta pessoa? A proposta dele é, ao mesmo tempo, simples e, nossa, revolucionária. A ideia é tratar a mediunidade como se fosse qualquer outra condição clínica, sabe? Algo que se manifesta em um ser humano, que tem sua própria história, sua personalidade, sua biologia, tudo único. Aí está o pulo do gato. O foco sai da causa externa, se é espírito ou não, e vai todo para a experiência interna da pessoa. O que ela manifesta, como isso afeta a vida dela, quais são as particularidades desse caso. Olha só, essa comparação mostra direitinho essa virada de chave. A gente larga de lado aquele debate polarizado de crentes contra céticos e entra num campo de observação clínica. Aqui o objetivo não é julgar, é compreender. Ok, agora a gente chega na parte que, para mim, é fascinante. Se a mediunidade é um fenômeno humano que acontece através do corpo, qual é o papel do cérebro nisso tudo, hein? É exatamente essa pergunta que leva o Dr. Facuri a propor um modelo neurofisiológico. E, de novo, a questão aqui não é provar se espírito existe. É tentar mapear como uma possível comunicação desse tipo poderia acontecer usando a nossa máquina biológica, o nosso cérebro. Para entender o modelo dele, pensa em como a gente aprende a dirigir. No comecinho, cada movimento é super consciente, né? Agora pisa na embreagem, agora troca a marcha, esse é o sistema voluntário. Mas depois de um tempo vira automático, você nem pensa mais, é o sistema automático que está no comando. A sugestão do Dr. Facuri é que é justamente nesse sistema automático que uma influência de fora poderia, digamos, pegar uma carona. Esse diagrama aqui ajuda a visualizar a hipótese. O circuito voluntário em vermelho seria o médium decidindo, ok, vou pegar a caneta e começar a escrever. Mas o circuito automático, em azul, é onde a mágica, por assim dizer, aconteceria. É ali que uma influência externa poderia atuar, guiando a mão naquela escrita super rápida da psicografia, por exemplo. E olha que legal, cada parte do cérebro teria uma função bem clara nisso. O lobo frontal é o chefão, o CEO que toma a decisão de começar. Os gânglios da base são aquela equipe experiente que executa tudo no piloto automático sem precisar pensar. O cerebelo entra para garantir que o movimento seja preciso, coordenado. E a glândula pineal, bom, nesse modelo, ela seria tipo o departamento de comunicações, a antena que talvez capte o sinal de fora. Só que esse mapa do cérebro é só uma peça do quebra-cabeça. A análise do Dr. Facuri vai bem mais além, propondo uma abordagem que é, na verdade, muito mais completa. Ele basicamente sugere que para a gente entender de verdade o fenômeno, precisamos olhar por 4 lentes ao mesmo tempo. Primeiro, a lente clínica, o que se manifesta no corpo, nos comportamentos. Segundo, a psicológica, como a pessoa pensa, como ela se sente. Terceiro, a biológica, o que está rolando lá no cérebro dela. E por último, a lente transcendental,
analisar a informação que supostamente vem de outra dimensão. A palavra-chave aqui é integração. Não dá para entender a coisa toda olhando só para uma parte. É como tentar entender um filme complexo lendo só o roteiro ou ouvindo só a trilha sonora. Não funciona. A gente precisa juntar todas as peças para ter a visão completa da história. Beleza. Com toda essa estrutura completa em mente, a gente pode finalmente voltar para aquela pergunta lá do comecinho, só que agora com uma perspectiva totalmente nova. E aí, depois de tudo isso, a gente volta para a pergunta original. Mediunidade é uma doença? Olha, a resposta, como era de se esperar de uma abordagem clínica, é sutil. Não é um sim ou não na lata. O Dr. Fakuri faz uma distinção que é absolutamente crucial. Uma coisa é a pessoa, outra coisa é a manifestação do fenômeno. Para ficar mais claro, pensa numa pessoa que tem ouvido absoluto. Essa habilidade por si só não é uma doença, claro. Mas e se essa pessoa ouvisse todos os sons do mundo o tempo todo de forma super amplificada e sem controle nenhum? Isso ia ser um tormento, ia ser debilitante. A questão toda, então, é de controle e equilíbrio. E a análise não para por aí, não. Essa estrutura toda aponta para o futuro, sabe? Sugere um próximo passo: a criação de um novo campo de estudo que ele chama de metaneurologia. A ideia é bem ousada: usar todas as ferramentas que a neurologia já tem. Ressonância magnética, eletroencefalograma, não só para mapear o cérebro físico, mas para tentar encontrar as impressões digitais no cérebro daquilo que os médiuns descrevem como um corpo mental. O objetivo, veja bem, não é ser místico, é ser empírico. A pergunta é: será que a gente consegue encontrar evidências clínicas de uma camada de consciência que vai além dos neurônios? E a gente termina com essa reflexão que é bem provocadora. Será que, ao construir uma ponte entre o que a gente pode observar no cérebro e o que é relatado nessas experiências transcendentais, será que a gente não estaria só redefinindo a mediunidade, mas, quem sabe, abrindo uma porta para uma compreensão totalmente nova da própria consciência? Fica aí a questão para a gente pensar.